Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 97 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 235-E, 235-F e 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da categoria profissional dos motoristas empregados. Diz o artigo 235-E da Consolidação das Leis do Trabalho, no transporte de passageiros, é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito em parcelas de no mínimo 5 minutos. Portanto, o artigo 235-E da Consolidação das Leis do Trabalho, ele se aplica única e exclusivamente aos motoristas profissionais empregados que manifestem suas atividades profissionais cotidianas no transporte de passageiros. Estão, portanto, alijados da incidência deste artigo seletista aqueles motoristas profissionais empregados que se arvoram no transporte de cargas. Diz o artigo 235-E consolidado que no transporte de passageiros é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, em parcelas de no mínimo 5 minutos. Portanto, aquele intervalo obrigatório previsto no Código Brasileiro de Trânsito, após período de trânsito nas jornadas dos motoristas profissionais empregados, onde há a obrigatoriedade de se parar o veículo para um descanso, pode ser fracionado em parcelas de no mínimo 5 minutos. Todavia, é importante analisar o termo utilizado no artigo 235-E, onde ele determina que é facultado. Portanto, não é obrigatório esse fracionamento do intervalo da condução de veículo previsto no CBT. A regra é que o motorista profissional ou empregado se utilize desse intervalo normalmente, mas se for objetivo tanto do empregador quanto do motorista profissional empregado, ele pode ser fracionado em parcelas de no mínimo 5 minutos. Portanto, menos de 5 minutos não é permitido. É a partir de 5 minutos
para frente que esse fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito poderá ser efetivado. O intervalo interjornada para descanso e alimentação, que, como já vimos em aulas anteriores, não tem nada a ver com esse intervalo de condução do veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, é para o motorista profissional empregado de no mínimo 1 hora, podendo ser fracionado também, como no caso do intervalo de condução de veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, em 2 períodos e pode ainda coincidir com o tempo de parada previsto no CBT. Portanto, o intervalo de interjornada para descanso e alimentação do motorista profissional empregado é de no mínimo 1 hora. Porém, pode ser fracionado em 2 períodos. E aqui o artigo 235-E da Consolidação das Leis do Trabalho não descreve uma parcela mínima de cada intervalo, cada fração desse intervalo, podendo ser, então, estabelecida a fração de acordo com os interesses tanto do empregador quanto do motorista profissional empregado. Então, esse intervalo para descanso e alimentação, ele pode ser fracionado em 2 períodos, não importando neste caso, ao contrário do que realiza com relação ao intervalo de condução do veículo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, que, como vimos, só pode ser fracionado em parcelas de no mínimo 5 minutos. No intervalo interjornada para descanso e alimentação de no mínimo 1 hora, a que faz jus o motorista profissional empregado, ele pode ser fracionado em 2 períodos e não há limitação mínima para cada um desses períodos. Além disso, o intervalo interjornada para descanso e alimentação do motorista profissional empregado pode coincidir com o tempo de parada previsto no Código Brasileiro de Trânsito, exceto quando o motorista profissional empregado estiver atuando sob o palio de uma convenção coletiva de trabalho ou de um acordo coletivo de trabalho nas hipóteses previstas no artigo 71, parágrafo 5º da CLT, quando a sistemática deste intervalo interjornada para descanso e alimentação será aplicada aos ditames, tanto desse artigo 71, parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, que já tivemos a oportunidade de estudar em nossas aulas transatas, quanto naquelas disposições de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, o intervalo interjornada de descanso e alimentação do motorista profissional empregado é de no mínimo 1 hora, podendo ser fracionado em 2 períodos, desde que esse fracionamento seja previsto em convênio plural de trabalho e que o motorista não esteja atuando sobre o palio do artigo 71, parágrafo 5º da CLT, quando as normas terão que ser diferenciadas das aqui estabelecidas
pelo artigo 235-E da Consolidação das Leis do Trabalho. É importante frisar ainda uma vez mais que esse intervalo poderá ser fracionado em duas parcelas de tempo e pode coincidir com o intervalo previsto no Código Brasileiro de Trânsito como tempo de parada, desde que esse fracionamento estiver liberado entre empregado e empregador. Porque se o motorista profissional empregado estiver sob o paro de CCT ou de ACT e atuar no transporte coletivo de passageiros, de acordo com o que dimana no artigo 71, parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, as regras serão ou do artigo 71 seletista, parágrafo 5º, ou do convênio plural de trabalho, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. No caso do empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser efetivado com o veículo em movimento. Portanto, se houver 2 motoristas atuando no mesmo veículo e no mesmo curso da mesma viagem, no transporte de passageiros, voltamos a frisar que o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho efetiva sua atuação apenas e tão somente no caso do transporte de passageiros, não se aplicando, portanto, ao transporte de cargas. Quando, no caso, o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser efetivado com o movimento do veículo, o que implica a dizer que o descanso vai ser intercalado entre um ou outro motorista, porque se ambos estiverem descansando ao mesmo tempo, com o veículo em movimento, o desastre será certo. Portanto, um deles poderá descansar com o veículo em movimento, respeitando os horários de jornada, sempre respeitando os horários de jornada, e assegurado, após 72 horas ininterruptas, o repouso em alojamento externo ou poltrona-leito com o veículo parado. Então, as situações aqui são as seguintes. No caso do empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso de cada um deles será intercalado e poderá ser efetivado com o veículo em movimento, desde que respeitados os horários de jornada e assegurado a cada um deles, após 72 horas, o repouso em alojamento externo, portanto, fora do veículo, ou em poltrona-leito, com o veículo parado, desde que esse veículo possua esse sistema de poltrona-leito confortável para que o motorista profissional empregado possa cumprir adequadamente o seu repouso após 72 horas de trabalho. O artigo 235-F determina que pode ser adotada a jornada 12/36 para o motorista profissional
empregado, desde que prevista em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho em regime de compensação. Então, é possível a adoção da jornada de 12 horas de labor por 36 horas de descanso entre jornadas para o motorista profissional empregado, desde que haja previsão legal estabelecida em convênio coletivo de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. É importante dizer que quando nós dissemos que é previsão legal, porque, como vimos em aulas anteriores, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho atuam à margem da lei, criando um dispositivo legal próprio a ser cumprido pelos sindicatos ou pelas empresas signatárias dos acordos plurais, tanto a convenção coletiva de trabalho quanto o acordo coletivo de trabalho, desde que esta jornada de 12 horas ininterruptas de trabalho por 36 de descanso entre jornadas atue em regime de compensação. Diz o artigo 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho que é possível a remuneração do motorista profissional empregado em função da distância percorrida ou do tempo de viagem ou ainda nasquelas situações em que há a previsão específica da natureza ou quantidade dos produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissões ou de qualquer outro tipo de vantagem. Portanto, pode a jornada do motorista profissional empregado ser admitida em função da distância, a remuneração dessa jornada poderá ser permitida por remuneração em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza ou quantidade dos produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissões. Portanto, pode o empregador estabelecer a remuneração do motorista profissional empregado em face da distância percorrida, do tempo deste percurso, da natureza ou quantidade dos produtos transportados, ou mesmo tempo de viagem, inclusive ofertando ao motorista profissional empregado comissões ou qualquer outro tipo de vantagem para que ele possa ter condições de aceitar a remuneração nestes sentidos, não comprometendo, portanto, essa modalidade de remuneração ou comissão à segurança da rodovia e da coletividade ou ainda das normas previstas na seção 4A da Consolidação das Leis do Trabalho, que justamente versa sobre a natureza dos serviços prestados pelo motorista profissional empregado. Portanto, o estabelecimento, ainda que seja aceito por ambas as partes, da remuneração em face da distância percorrida ou do tempo gasto para a viagem, ou ainda da natureza ou quantidade dos produtos transportados,
ainda que seja aderida por uma oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem para o empregado motorista profissional, só pode haver desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometam a segurança da rodovia e da coletividade, ou ainda das normas previstas na seção 4A da Consolidação das Leis do Trabalho. É o caso, por exemplo, daquelas vantagens pelo cumprimento rápido da jornada e que implicaria, portanto, ao empregado profissional motorista a desenvolver uma velocidade incompatível com a da rodovia em que ele está transitando, colocando em risco a coletividade por causa de um acidente que pode ser destinado não só aos transeuntes daquela rodovia ou dos próprios outros motoristas, mas também vir a pôr em risco a vida dos cidadãos num acidente fora dos limites desta rodovia. Ou então que este tipo de modalidade de comissionamento ou de vantagem ponha em xeque as normas previstas especificamente nessa seção 4A da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece justamente as regras necessárias para o exercício profissional do motorista empregado. Portanto, para que haja esse tipo de vantagem trazida em face do tempo de jornada, da distância percorrida ou da natureza ou quantidade dos produtos transportados, ela só pode existir em termos de remuneração se não puser em risco a segurança da rodovia ou da coletividade, ou ainda agredir as normas previstas na seção 4A da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer nessa nossa aula de número 97 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nestas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas aulas, porque é através destas duas medidas simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho ativo e poder desenvolver a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.